Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, todos bem? Tudo certinho? Então tá bom. Vamos lá. No último vídeo que eu fiz a live, né, sobre o líder adventista que estava propondo um equilíbrio entre graça e lei, né, nós vimos aí, teve uma pergunta sobre o que eu pensava da predestinação, né? E vocês viram que eu fui honesto e falei, olha, eu vou falar de uma maneira bem resumida, né? E disse, né, que já que ou estarei perdido ou estarei salvo, então eu vou viver vida louca. Mas não implica somente isso. Eu fiquei pensando, né, eu devo destrinchar um pouco mais. Não é só isso o problema da doutrina da predestinação. E hoje nós vamos ver exatamente além disso que eu disse, o que mais implica, né? Lembrando que os meus vídeos nunca foram, são ou serão para tirar a sua fé na doutrina que você acredita como verdadeira, no teu líder religioso, na tua denominação. Não, não é. É, como eu sempre digo, é somente a minha maneira de eu ver aquilo que as pessoas me perguntam, ou mesmo eu, de livre e espontânea vontade, me manifestando. Tá certo? Então, não é para tirar a sua fé. É somente... o embate é somente no campo das ideias, é fazer você pensar em nada mais. Tá certo? Então, dito isto, vamos ao vídeo, vamos lá. Predestinação. Loteria para sua alma. Você joga? O que você estaria disposto a arriscar em um jogo de dados? Dinheiro? Seu carro? Sobre o quê? Sua vida? As vidas de seus entes queridos? Arriscar totalmente tanto em um mero jogo de azar é terrível. Você jogaria e colocaria em risco tanto quando as apostas são tão altas? No entanto, milhões de cristãos acreditam em uma espécie de jogo de loteria da salvação. A doutrina da predestinação equivale à boa notícia da salvação a um jogo de loteria divina. Inclusive, predestinação cristã é a crença de que Deus escolheu antes do tempo aqueles que devem ser salvos. Alguns também acreditam que esta pré-seleção inclui todos os que serão perdidos. Se Deus escolheu você para ser um dos eleitos, sorte sua. Mas, se não, muito ruim, muito triste. Você está perdido e nada que você possa fazer vai mudar o seu destino. A doutrina da predestinação é perigosa, porque deturpa e distorce o caráter amoroso de Deus. Esta doutrina onerosa é fundada sobre 5 pilares fundamentais. Esses pilares são: 1. Depravação total e incapacidade. O homem é irremediavelmente mau, incapaz de ser verdadeiramente bom. 2. Eleição incondicional. A salvação da humanidade é totalmente dependente de uma pré-ordenação divina para a redenção. 3. Expiação limitada. Cristo morreu apenas para aqueles a quem Deus predestinou para a salvação. Sua morte de modo algum ajuda. 4. Irresistível graça. Aqueles a quem Deus predestinou para a salvação não podem resistir a esta graça divina. 5. Perseverança dos santos. É também conhecida como segurança eterna. Alguns desses pontos parecem razoáveis. No entanto,
Uma comparação cuidadosa com as Escrituras revela que cada pilar contradiz a verdade encontrada na Bíblia e também o caráter impecável do Criador. 1. Depravação total, incapacidade. O homem é irremediavelmente mau e incapaz de qualquer bem. Toda a humanidade herdou a natureza caída de Adão, mas todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Quando a Escritura é utilizada para apoiar a predestinação, o erro é uma das extremidades. Se o homem fosse completamente e totalmente mau, não poderíamos obedecer ao chamado para se arrepender e voltar do mal. Dize-lhes: vivo eu, diz o Criador, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Além disso, se o homem fosse totalmente incapaz de bondade, não poderíamos ser responsabilizados pelos nossos pecados. O Criador fazer isso seria contrário ao seu caráter de justiça perfeita. 2. Eleição incondicional. A salvação do homem é inteiramente dependente da pré-ordenação de Deus, pois somos totalmente e completamente maus. A humanidade inevitavelmente herdou uma natureza caída. No entanto, esta crença nega nosso exercício do livre-arbítrio na escolha, quer para aceitar ou rejeitar o dom inestimável da salvação. Sem o livre-arbítrio, são encontrados erros em todo o ensinamento da predestinação, pois Deus escolhe quem vai viver e morrer, com base em um decreto divino aumentado antes do tempo. Calvinistas tradicionais vão ainda mais longe. Eles ensinam a dupla predestinação, pelo qual Deus predestina os que estão eternamente perdidos. Quando o livre-arbítrio está faltando, descobrimos um conceito para os terráqueos, pelo qual um Criador vestido com mentação teológica recolhe os seres humanos para saciar um desejo interior de comportamento arbitrário para com todos, não permitindo responsabilidade pessoal para as ações da humanidade. Este cativante sorri para baixo sobre os salvos, enquanto destrói todos os outros, como se fosse controlado por quem reconhecemos como o enganador. Construções luciferanas sempre trazem confusão, contrárias à verdade das Escrituras. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. 3. Expiação limitada. Redenção seletiva não é consistente com as Escrituras. A Bíblia afirma repetidamente que Cristo morreu por todos. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A profecia de Isaías sublime do Messias afirma claramente: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores.
mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. João, o amado, também declara que Cristo morreu para o mundo inteiro, não para poucos pré-selecionados. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 4. Irresistível graça. Todos os predestinados para a salvação não podem se perder, porque eles são completamente incapazes de resistir à graça divina. Esta crença rejeita os ensinamentos centrais a respeito da salvação, novamente inferindo que ninguém tem liberdade de escolha. Todo filho e filha de Adão herdou a natureza pecaminosa. Deus estava não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Deus sacrificou seu Filho para que todos possam ter uma segunda chance de escolher por si próprios. Se esse direito de escolha é removido por decreto divino, a morte de Cristo não serviu de nada. Esta crença destrutiva não é suportada pelas declarações claras das Escrituras que colocam a decisão apenas no individual. Multidões no vale da decisão, porque o dia de Deus está perto no vale da decisão. 5. Perseverança dos santos. Uma vez salvo, sempre salvo. Esta doutrina, como a da graça irresistível, também escraviza a vontade humana. Ninguém é um agente moral livre. A liberdade de escolha de uma pessoa não é removida assim que ela aceita o dom da salvação. O apóstolo Paulo referiu-se à possibilidade de se perder, mesmo depois de tudo o que ele tinha feito para trazer a salvação para os outros. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. A doutrina da predestinação contradiz outros princípios encontrados nas Escrituras. Entre as últimas palavras registradas nas Escrituras, faladas pelo Salvador, o comando é: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Se Deus já tivesse determinado a pessoa que seria salva, a evangelização não teria nenhuma utilidade, assim como a escolha de todos não tinha nenhuma relação com a evangelização, se concluída na terra ou não. Além disso, se Deus já predestinou alguns para serem salvos, é inútil orar pela família e amigos se eles já estão salvos ou perdidos, dependendo de pré-seleção de Deus. Ninguém seria capaz de mudar a mente do Criador sobre estes pontos. Esta crença da predestinação nega o princípio da oração de intercessão apresentado nas Escrituras. Quando Israel insistiu em ter um rei que reinasse sobre eles, eles efetivamente rejeitaram Deus como seu soberano. Naquele tempo, com um coração contrito, Samuel disse palavras que ressoam até hoje. E, quanto a mim, longe de mim que eu peque contra Deus, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente temei a Deus e servi-o fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas
vos fez. Porém, se perseverardes em fazer mal, perecereis, assim vós como o vosso rei. Essa declaração revela claramente que haverão recompensas para quem servir a Deus, e as consequências negativas para a rebelião continuam. Nada é predeterminado e fora de nosso controle. Pouco antes de sua morte, Moisés pediu a todos em Israel que exercessem a sua liberdade de escolha e escolhessem a retidão. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Amando a Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida, e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que Deus jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Moisés, um amigo do Altíssimo, um humilde servo, a quem Deus falava face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Categoricamente rejeitou qualquer sugestão de predestinação ensinada, claramente indicando que era a escolha do indivíduo. Pior do que todo o resto é como a predestinação deturpa o caráter do Criador. Predestinação é injusta com os que não foram eleitos, pois diz que ele está predestinado a ser um perdido, não por culpa dos seus próprios erros. A Escritura declara: Deus é amor. Um Deus de amor não eliminaria a liberdade de escolha de seus filhos preciosos, como se rolasse alguma roleta divina para selecionar alguns para a salvação e escolhendo muito mais para a perda eterna. Tais ações do Criador não são apenas ações. A Bíblia revela o caráter do Criador. Assim diz Deus: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou Deus, que faço beneficência, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz ele. A doutrina da predestinação é uma crença destrutiva, pois apresenta nosso amoroso Criador cruel, sem coração e arbitrário. Predestinação contradiz a Escritura, que apresenta Deus como um Pai amoroso, não querendo que ninguém pereça. Falsas crenças sobre o caráter do Criador, o Redentor, interpõem-se entre a alma e o seu Criador. O coração humano é feito de desconfiança, resultando num ostracismo de um Redentor injusto. Deus convida todos a deixar de lado toda crença que não se fundam nas Escrituras. Aceite o amor que Ele tem por você e até mesmo falsidades se tornarão claras para você. Deus não faz parte de sua criação, escolhendo arbitrariamente alguns para a salvação e todo o resto para a perda eterna. Em vez disso, o Criador está ativamente envolvido na elaboração de colocar todo mundo sob Cristo, pois seu desejo é: todos serão salvos do horror da morte eterna em Cristo. Opte por deixar de lado todos os erros, abraçando a verdade bíblica sozinho. E a profundidade da beleza no caráter divino será revelado a vós. Cada revelação será como um laço de amor infinito. Há muito que Deus me apareceu dizendo: porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Então, vimos aí, né? Terminou aí o vídeo, vimos que o quão
o quão é importante nós entendermos esta doutrina da predestinação, o quanto descaracteriza, né, o nosso Criador e o nosso Salvador. Tá certo? Por quê? Porque se nós pensarmos da maneira da predestinação, então quem é esse Criador que já predestinou alguém para sofrer e outro para ser feliz, né? E o sacrifício do nosso Cristo, então, não vale para nada, porque está todo mundo predestinado. A pregação do Evangelho, muito menos. Tá certo? Muito bem, meus queridos. Legal que vocês vieram até aqui. Vocês sempre têm que ter em mente que o meu embate não são com pessoas. O meu embate é com a ideia, com o entendimento, com o que está escrito e com o que não está escrito. Tá certo, meus queridos? Então, um abraço e até o próximo vídeo ou a próxima live. Até lá!